Foco na Bíblia, Atos 1:12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo de Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles acabavam de despedir de Jesus, no sentido da pessoa física de Jesus, no Monte das Oliveiras, e eles caminharam cerca de 1 quilômetro, entraram em Jerusalém e se reuniram num aposento, num cenáculo, que ficava próximo lá do Monte das Oliveiras, de onde Jesus ele ascendeu ao céu. Então eu estou aqui compartilhando com vocês o livro de Atos, ainda estamos no capítulo 1. E quando os discípulos eles estavam reunidos, estavam os 11 apóstolos, não é mais 12, Judas havia se matado. Então estavam ali Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, e Mateus, que é o mesmo Levi, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, outro Judas, o filho de Tiago. E eles estavam perseverando unânimes em oração, e juntamente com algumas mulheres dentre os demais discípulos, e também a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, irmãos físicos de Jesus. É muito fácil fazer essa distinção dos irmãos físicos de Jesus, os demais filhos de Maria, dos irmãos de Jesus, no sentido espiritual. Não é isso que somos nós. Então eles reuniram, eram cerca de 120 deles, no verso 15, naqueles dias, sendo o número das pessoas reunidas cerca de 120. Aí Pedro vai fazer uma explanação do assunto ali, que vai ficar para o próximo vídeo. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é que antes a família de Jesus, sua mãe, podemos falar Santa Maria, sim, podemos falar, todos que se convertem a Cristo podem ser chamados de santos, não é naquele conceito de canonização, naquele conceito de perfeição, santo separado por Deus, Eles, tanto ela como os seus filhos, os irmãos de Jesus, eles achavam que Jesus, quando fazia cumprir a sua obra, ele estava fora de si, ele estava sem juízo, E Marcos 3:21, olha que interessante esse texto aí, Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo, ou ele está fora de si. Se você continuar lendo esse texto, você vai chegar, salvo engano, no verso de número 31, e lá, o que vai acontecer? Eles chegam, Jesus está dentro da casa, a casa muito cheia, e eles mandam chamar Jesus. A intenção deles era fazer Jesus parar o seu ministério, parar de pregar, parar de ensinar, parar de operar os seus milagres. E disseram para sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você, querem te ver, não é? E Jesus falou assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Falando de maneira agora figurada. Não é esse que ouvem a palavra de Deus? São meus irmãos e mãe, irmão, Vocês entenderam? Vocês vão lá. Mas o certo é que Jesus ele teve outros parentes, Teve outros irmãos. Marcos 6, verso 3, não deixe de ler, tá? Não deixe de você mesmo ir lá e pesquisar e ver, não é? Quando alguém falou assim, Jesus estava realizando os seus milagres, pregando com autoridade, Marcos 6:3, e as pessoas exclamavam assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs e ficaram escandalizados por causa dele. Então Jesus tinha outros irmãos, homens, o nome deles são mencionados, Tiago, José, Judas e Simão, são nomes muito comuns daquele tempo, bem comuns, são diversas repetições desse nome. E ele tinha irmãs, pelo menos 2, mas pode ser mais pode ser até mais, que tem um texto que fala de todas as suas irmãs, dando assim a entender que seriam até mais do que 2. Mas o certo é que pelo menos 2 irmãs teve Jesus. Ora nenhuma na Bíblia são mencionadas pelo nome as irmãs de Jesus, até porque historicamente, sem sentido nenhum, isso foi sempre procurado esconder, sem sentido, não tem necessidade, mas foi procurado esconder esse fato. Mas aqui no livro de Atos, os discípulos então voltam lá do Monte das Oliveiras,
se reúnem, né, em Jerusalém, se reúnem ali naquele cenáculo, naquele aposento, e eles então estão unânimes em oração, né? Então, do arrebatamento de Jesus, da sua ascensão ao céu, até a descida do Espírito Santo, que logo logo nós vamos ver, passaram-se 10 dias, né? E poucas coisas aconteceram no sentido de história para a gente relatar, mas nós vamos relatar no próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. Isso aqui é uma ajuda para a gente compreender o livro de Atos de maneira histórica, né? Que a bênção de Deus seja sobre você, em nome de Jesus.